Alô, bom dia, consciência. Boa tarde, boa noite. Boa noite, Flávia. Bom dia, ou tarde, ou noite, boa madrugada, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Eu continuo imprintado, tocado pela sugestão da Flávia, da gente gravar vídeos explicando o que a gente está fazendo aqui, que a gente que gosta da internet, de comunicação, como eu, a gente gosta de ter um motivo para estar fazendo as coisas, inclusive. Bom, eu já algumas vezes gravei tentando explicar aquilo que é difícil de ser expresso e por que faço o que faço, mas hoje está me vindo mais um caminho. Eu entrei na Faculdade de Psicologia da Universidade de São Paulo em 1971, faz um certo tempo. E sempre me lembro que eu comprei 2 livros sobre Freud e um sobre psicopatologia humana. E fui no primeiro dia para os barracões lá na Universidade de São Paulo, onde acontecia a psicologia experimental. Foi o primeiro dia que eu fui para lá. Sentamos do lado de fora dos barracões, naquela pequeníssima colina cheia de grama. E eu tive a sensação de que eu estava ali porque eu queria aprender uma maneira de curar meus pais, minha família. Eu confesso que já passaram 40 anos ou mais e essa cura não aconteceu dentro de uma ação minha. Eu me pergunto se seria possível que ela acontecesse dentro de um ato meu. Acho que a existência cura, o tempo cura, os amigos curam, mestres curam, circunstâncias curam. Eu acho que o menos que eu consigo curar alguém ou alguma situação, alguma pessoa, é através da minha mente e do meu ego. Minha mente é realmente um bom computador, o mais fantástico deles. Não existe computador na face da Terra que consiga o que uma mente humana relativamente sadia consegue fazer, como a minha. A minha estada na faculdade foi divertida, carismática, interessante, tétrica e péssima. Quer dizer, teve de tudo. Dentre outras coisas, eu já descobri que a sistemática dentro das correntes de psicologia me levava a uma posição disfarçadamente esquizofrênica dentro do âmbito da psicologia. Para os behavioristas, eu era um psicanalítico sonhador. E para os psicanalíticos, eu era um behaviorista sujo. Eles só não diziam sujo. Mas para todos os estudantes de psicologia e professores de psicologia clínica, os behavioristas eram sujos, que não acreditavam na alma humana e nem que houvesse um fenômeno chamado consciência. Na realidade, eu curtia muito o behaviorismo, sim.
Não que eu não vislumbrasse a possibilidade de existir dentro do ser humano alguma coisa a mais do que simplesmente um corpo e reflexos condicionados. Claro que sim, mas eu não enxergava muito mais do que isso. E alguma forma de religiosidade nem pensar, jamais. Cartas de tarô ou mediunidade de Umbanda ou psicologia espírita kardecista, mesmo o mestre Jung, vidas passadas, nada disso pertencia ao âmbito das minhas experiências pessoais. Isso foi depois. Depois de uma pequena tragédia, que foi o meu internamento num hospital, um pronto-socorro, onde o soro no meu braço infeccionou e eu perdi os movimentos do braço direito. O desafio, ainda mais para um músico, o desafio é tão grande, o desejo tão grande de voltar a tocar e a conseguir usar o braço, realmente foi desesperante, mas ao mesmo tempo um grande alento, um grande desafio, que me levou a perceber que a gente não deve desistir jamais, principalmente quando a nossa intuição diz, tenta que é possível, que dá certo. É importante você não se deixar abater através de imagens fantasmagóricas, sugestões fantasmagóricas, sugestões que te botam para baixo, te derrubam e te dizem que você não vai conseguir. Pois eu consegui. Mão torta ou não, vocês podem ver nos meus vídeos, não tenho vergonha disso. Talvez a Ângela esteja certa, isso aqui é um pouco o meu troféu. Eu mostro para todo mundo, porque eu faço questão, entende? Que o senhor e a senhora não desistam. Não desistam enquanto estão perdendo. Assim como a Ida Sloan, uma bailarina do corpo de balé de Buenos Aires, não desistiu também quando quebrou o pé num acidente pavoroso, que ela saiu ilesa, mas com o pé destroçado, e ela voltou a dançar, sim, e depois desistiu da carreira. Mas não desistiu antes, desistiu depois. Nas palavras de Osho, nunca abandone com um fracasso. Então, nunca deixe o jogo enquanto está perdendo, é o que eu digo. E outra coisa, eu adoro gravar. Desde 5 anos de idade eu ia com meu pai, talvez até antes. Antes não sei, mas depois dos 5, sim. Eu ia com meu pai, que era um brilhante músico, ele regia orquestra. Então era fenomenal ver ele contando 4 e toda a camarilha tocando aquilo que ele parece. Então ele parecia um deus, né? Ele conta 4. Claro que ele nunca conseguiu isso sexualmente com a minha mãe. Nunca deu para ele contar 4 e ela sai fazendo aquilo que ele quer. Que nenhuma mulher aguenta um negócio desse, né? Mas talvez essa tenha sido assim o grande fracasso dele, que vai ter que ser sanado na próxima encarnação. Eu sou reencarnacionista e eu acho que ele já está em vias de reencarnar ou já reencarnou, não tenho certeza. Mas, bom, eu não quis ser sardônico, que na realidade, entende, essa história do machismo é um grande grilo para milhões e milhões e milhões de mulheres até hoje. Há poucos dias atrás, uma menina, uma garota, uma moça foi estuprada na Índia com tal requinte de barbaridade que, infelizmente, eu digo com toda sinceridade, infelizmente, eu cheguei a ter a ideia de escrever para o governo indiano, entende, que nós desejamos a morte desses caras enforcados ou degolados. E eu digo isso infelizmente, porque eu tenho um mestre chamado Osho que quer que eu seja eu mesmo, e eu mesmo não estou admitindo ter tamanha violência e desejo de vingança dentro do meu coração. Existem outras pessoas, inclusive do mundo da meditação, que dizem que esses 5 homens
são o reflexo e a consequência de uma porcaria social muito vasta. Inclusive, vindo de um país que é considerado o suprassumo da espiritualidade. É como eu digo outro dia, cascata. É cascata. O Osho deixa claro há muito tempo, entender que essa história da espiritualidade indiana é tudo cascata. Muita gente, dá para dizer que poucos são as pessoas que realmente são muito espiritualizadas na Índia. Eles entendem muito de construir objetos para adoração. Mas objetos para adoração, para mim, é um pouco como aqueles bois de metal que Moisés ficou aborrecidíssimo e jogou as tábuas da lei de Deus em cima dos caras. Quando ele subiu, Moisés subiu lá para cima para falar com Deus. Eu acho que ele foi para fazer um jejum e nesse jejum ir para dentro e conversar com o Deus interior dele. Essa é a minha visão e é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Porque eu sei que você, Flávia, isso você sabe também, eu tenho certeza que você sabe, mas o senhor, a senhora que estão me assistindo, você tem um Deus interior. Você não precisa de uma igreja para ir lá, para falar com um padre, para o padre falar com Deus. Não há a mínima necessidade. Pode ir e provavelmente só vai atrapalhar. Porque ele não vai ter condições de entrar em contato com o seu Deus interior. É por isso que eu estou aqui. Jesus já disse isso, entende? O templo não está lá fora, Deus não está lá fora, Deus está dentro de ti. Então Jesus falava isso há 2000 anos atrás e ninguém engoliu. Pelo contrário, por pura política, entende? Quer se fazer crer que Deus está fora. Eu acabo de ouvir outro dia que inclusive há quem considere um pecado, não é pecado, mas há quem considere um pecado terrível você falar com Deus pessoalmente. Eu ouvi dizer que agora tem uma ala da igreja que quer que você acredite, entende, que para falar com Deus é um pecado quase que imperdoável se você falar com Deus diretamente. Você tem que ir conversar com um padre como intermediário. Isso é pura balela, isso não funciona. Isso não vai trazer a realidade dos fatos para você. E a realidade dos fatos é aquela que Jesus apontou. Deus está dentro de você. Dentro e fora, sim. Mas não adianta querer conversar com Deus lá numa igreja. Entende? Abrir a Bíblia aleatoriamente, eu nem posso falar porque não tenho a experiência de pegar uma Bíblia e abrir aleatoriamente. Eu tenho a experiência de pegar um livro do Osho e abrir aleatoriamente. Quando acontece essa sintonia com o universo, você não existe mais, de certo modo. Num sentido ultrapassado, você não existe mais. Mas você, pela primeira vez, é todo o universo. Até mesmo as estrelas distantes estão dentro de você. O seu nada pode contê-las. As flores e o sol e a lua e toda a música da existência. Você não é mais um ego. O seu eu desapareceu. Mas isso não significa que você tenha desaparecido. Pelo contrário, o momento em que o seu eu desaparece, você aparece. É esse o grande êxtase de ser sem o sentimento do eu, sem o sentimento de qualquer ego, sem pedir nada mais. O que mais se pode pedir? Você não tem nada, nesse nada, sem conquistar, você se tornou todo o universo. Isso é Deus. Assim, as aves canoras não estão cantando apenas fora de você. Elas parecem estar fora porque esse corpo cria barreiras. Na linha vertical, você se torna cada vez mais consciência e cada vez menos corpo. Toda identificação com o corpo desaparece. No nada, essas aves estão dentro de você. Essas flores, essas árvores e essa bela manhã estarão em você. Na realidade, não há nenhum fora. Tudo se tornou a sua visão. E você não pode ter uma vida mais rica do que quando tudo se tornou o seu interior. Não está aqui? Então, você pode pegar o I Ching, você pode pegar o que for. Se você quiser pegar um livro do Kardec, se você quiser pegar a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não entendo de pegar a Bíblia e abrir. Tem gente que tem, então aí tem que perguntar para ele se o negócio funciona. Mas provavelmente funciona. Provavelmente funciona. Eu é que não entendo uma patavina do que está escrito na Bíblia. Mas
Claro, tem alguma coisa que dá para entender, evidente, né? No começo era o verbo, eu não acredito, acredito que no começo era o silêncio. E daí aconteceu um bang! Aí a barulheira começou e não acabou até hoje. E nós vamos morrer em barulho, hein? Nós vamos morrer em barulho. Mas grandes explosões ainda vão acontecer. Terríveis explosões ainda vão acontecer. Já que não acabou o mundo dia 21 de dezembro agora, vamos ver como é que fica. Pelo menos então vamos celebrar, porque a barulheira está cada vez maior, a irresponsabilidade humana terrível. E o que está acontecendo no interior do estado de São Paulo, então, é dantesco e dramático. Toda a natureza absolutamente danificada para se plantar cana-de-açúcar. Entende? Para ir aquela senhora ali da esquina levar os filhos na escola de automóvel. Precisa de álcool. Quer dizer, é para isso que nós estamos destruindo o Brasil de ponta a ponta, para plantar cana. Então, já que ficou determinado que eu estou aqui, porque você tem um Deus interior e pode entrar em contato com Ele você sozinho, direto. É para isso que eu estou aqui. Se eu puder inspirar uma ou outra pessoa de vez em quando, e tenho conseguido. É muito raro um insucesso como andou acontecendo, muito raro, porque a maioria das pessoas que me pedem, eu consigo criar um clima como um terapeuta alemão chamado Purnam criou comigo numa sala de terapia, e eu entrei em contato com o meu interior e tem uma pessoa lá dentro que fala comigo, e eu ouço a voz, não, é uma palavra, que são frases que surgem no meu cérebro, não é bem uma voz, é a minha mente superior que fala comigo. Ainda assim é a mente, eu decido se sigo ou não, mas em geral se sigo é melhor para mim. É melhor do que pelo menos as minhas ideias do meu ego. Em geral, elas não funcionam e não batem com a realidade. Principalmente quando eu estou muito esbaforido e muito preocupado demais, em geral, a minha mente não bate com a realidade dos fatos. Eu não sei aonde que foi que eu li na internet, acho que foi o Einstein dizendo uma coisa dessas. Ou alguém estava dizendo, entende? O Gandhi, será? Krishnamurti não, acho que foi o Gandhi, que quando você está em estado de tensão, você se afasta da realidade, as suas ideias não batem com a realidade de fato. Quando você está num estado de relaxamento, de sossego, por isso, em geral, eu faço meditação dirigindo através de uma paz que me surge através da minha voz, não sei como surge, porque muitas vezes eu não estou em paz, mas consigo atingir um estado em que daqui a pouco eu estou transmitindo uma paz que aparece, ela surge e eu consigo transmitir isso. Então, quando a pessoa fica em paz, ela tem um acesso muito mais positivo, direto, agradável, cordato e acurado com a realidade. E nós vivemos uma situação no Brasil e no mundo que eu quase peço desculpa por estar usando palavras difíceis, que dá a impressão, entende, que o moderninho agora é o pessoal que fala besteira, com um português ruim à beça, entende? O que se chama música popular brasileira, eu acho assim, 90% histriônico lixo, sobra 10%. Sobra 10%, talvez mais. E mundialmente falando, até pior, porque é muito lixo demais, mas aqui no Brasil adora-se lixo, cultua-se lixo. O cara cantou em inglês, ninguém sabe o que o cara está cantando, e ninguém quer aprender inglês o suficiente para entender o que o cara está cantando. Ninguém. Eu gostaria muito de ser a Flávia Melissa, eu não sou. Flávia, eu amo você, é uma delícia ver você nos seus vídeos, as suas fotografias no Facebook, Flávia Melissa, eu adoro ver você, adoro você, eu gosto de você, você é bonita, eu gostaria de ser você. Por que eu gostaria de ser você? Porque eu até me consterna ser como eu sou, mas é isso que eu tenho a oferecer, é isso que eu sou. Eu me aborreço
que no Brasil tem gente iletrada que está no poder. Eu me aborreço que tem gente que fala mal e está no poder. Eu me aborreço de lembrar que tinha gente que era guerreira no passado e está em posição de poder. Eu me aborreço de ter tido um líder, entende? Que explica para todo mundo que não sabia de nada. Quer dizer, me dá vergonha. Me dá vergonha. Até minha mãe sabe de tudo. É uma tremenda intuitiva e é uma mulher que não tem cultura. Mas a cultura dela é Rede Globo, é a Band, é assistir televisão todo dia e ver as porcarias que ela assiste, mas nessas porcarias tem muita sabedoria de vida. Então minha mãe é uma pessoa que sabe de um monte de coisa. Diversas mulheres que eu conheço sabem de um monte de coisa. Principalmente as que sobreviveram ao imenso massacre que foi o Oráculo de Delfos. As mulheres mais inteligentes do mundo, mais sensíveis e sensitivas, perceptivas do mundo, participavam de um oráculo, que era um local que grandes reis até frequentavam para receberem dicas das pitonisas, as mulheres que moravam lá e lá dentro. E agora eu tenho assim um relatório da Rede Globo, acho que é da Globo ou da Cultura, da Cultura, a respeito da Ilha de Delfos. Diz que a Ilha de Delfos tem uns buracos no solo por onde um gás, olha que coisa incrível, por onde um gás sai, é um cheiro de planta e um cheiro de um certo gás, são umas emanações. E as pitonisas ficavam dentro de uma toca, de um buraco bem grande, assim, construído, ou sei lá, uma caverna. E essa caverna, esse gás em si infiltrava por baixo, e elas respiravam aquilo, e entravam num certo transe. E nesse transe elas tinham acesso à verdade, como um certo cara chamado Edward Cayce. Edward Cayce, quando ele estava de posse do seu juízo perfeito, era um grande panaca. Ele era considerado até bobão mesmo. Mas quando ele entrava em transe, ele quase que adormecia, ele começava a falar que o futuro do mundo é a Rússia, que o comunismo de forma espiritual, as comunidades, blá, 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 um monte de coisas, e o que ia acontecer, e bombas atômicas e não sei o que e tal. E quando ele acordava, saía do transe, era uma pessoa normal. Sabe o que é uma pessoa normal? Ai, que legal, uma pessoa normal. É mesmo, vou fazer café, vou comprar comida e vou dormir. E daí, mas de vez em quando ele sentia um negócio assim, aí entrava num transe e começava a falar. Se você fizesse perguntas para ele, respondia de forma admirável e absolutamente certeira, assim, fazendo predições extremamente acuradas. Em predições extremamente acuradas. Essa frase foi supimpa. Eu realmente hoje estou assim emocionadíssimo de estar participando desse próprio programa aqui na Ustream e na YouTube, entende? Tendo a oportunidade, entende, de utilizar o meu vernáculo da maneira mais adequada possível, sendo que de vez em quando tem me dado vergonha, entende, de ver, entende, que milhares de assim chamados poetas da nata da música popular brasileira estão ganhando rios de dinheiro falando besteira, com português desgraçado de ruim, miserável, pobre e paupérrimo, e ainda apoiados por sistemas de direito autoral que lhes dão, entende, um monte de grana, que um monte de gente letrada que tem estudo, que fez a Universidade de São Paulo, a Rádio USP. Agora eu vou me ferrar de uma vez. A Rádio USP, não contem para eles, mas se quiser pode comprar. A Rádio USP, eu me formei psicólogo pela Universidade de São Paulo. A Rádio USP, e eu conheço o diretor da Rádio USP. Eu levei os meus discos na mão do diretor da Rádio USP. Deve ter alguma coisa contra mim. Será que existe alguma coisa no Brasil que anotam o nome da gente e botam num canto da internet e daí uns vão cochichando para os outros, olha, esse cara aí, ele estudou na USP, ele não presta. Será que é isso? Porque a própria Rádio USP não toca o que é meu. Eu sou amigo de uma grande, maravilhosa, bonita, bela, extraordinariamente sedutora e competente, com uma voz maravilhosa, narradora, locutora da Rádio USP, e a Rádio USP não toca o que é meu. E se eu for mostrar para vocês o que a Rádio USP toca, de vez em quando dá realmente vontade de fazer o que o eminente
eminente e excelentíssimo senhor juiz de direito, senhor Fausto de Santis, afirmou outro dia, na Folha de São Paulo, numa reportagem de uma página inteira: o Brasil, senhoras e senhores, é um país que dá vontade de sentar no chão e chorar. Chorar. A pieguice dos reis, dos maravilhosos carismáticos líderes, dos grandes poetas. Como eu posso ser processado, não vou nem contar uma poesia, além do que eu não quero fazer propaganda, entende? Não quero fazer propaganda de ninguém, mas principalmente de gente que eu não gosto. Mas eu já tinha notado, eu, o Pedrinho e tinha mais umas pessoas. Pedrinho era um amigo meu, que depois gravou como Peter McGreen. Aliás, eles queriam me chamar de Bobby Crimson. Chegaram a lançar algumas coisas que eu cantei, e eu recebi R$500 na época por cada canção que eu ia lá e gravava. Meu velho que fazia os arranjos e eu cantava. O nome do cara era Bobby Crimson. E o meu amigo Pedrinho virou Peter McGreen. E tem outros, mas eu não vou falar os nomes. E o Peter McGreen, nós gravamos um CD legal. Eu criei os arranjos e tal de algumas canções. E ficou um disco bonitinho, cantado em inglês. Ele não sabe o que está cantando, porque não fala inglês. Então, ele cantou tudo em inglês e não sabe falar inglês. Mas eu sabia. Mas participei de uma farsa. Quer dizer, na realidade, isso aconteceu antes do episódio do corte, eu faço esse gesto assim, do meu braço direito, que depois recuperei. Mas tudo isso foi antes, entende? Toda essa imoralidade. Não, eu canto em inglês atualmente, eu adoro passar músicas dos Beatles para o português, mas porque eu gostaria que todas as pessoas soubessem mais ou menos do que os originais estão falando. Imagine, do John Lennon, ninguém sabe o que ele fala. Uma fraternidade de homens onde não existam possessões? Eu quero ver qual é o pai de família do interior do estado do Brasil, dono de uma filha que anda de Camaro por aí, não sei qual é o mérito que ela tem, mas entende, de Camaro 0 quilômetros, ou sei lá que, Audi. O pai dela tem muita grana, então ela vai andar de Audi. Não sei que mérito ela tem para ter um Audi. Eu não tenho mérito suficiente para ter, tive mérito para ter um Logan. Pelo menos até aí eu cheguei, né? Graças ao gatilho que fez minha cabeça também, e a existência. Mas, então você vê, eu gostaria de ser a Flávia Melissa, eu gostaria de não ficar reclamando das coisas, mas reclamo o tempo todo, porque o que eu posso fazer? Eu tenho um microfone para gravar, da Behringer. Tenho um maravilhoso piano Yamaha, de cauda, 88 teclas. A mesa é Behringer, tem computadores aqui. Eu deveria estar morto de felicidade. Não estou, mas também não estou infeliz, eu estou bem. Nem bem eu estou, não sei como é que eu estou. Eu estou assim, estou falando com vocês aqui, né? Mas confesso que me desaponta, entende? De tanto ver triunfar as nulidades, diga ao povo que fico, porque eu era para ir embora do Brasil. Na realidade é quase que um sonho meu morrer na Índia, porque o Osho explica que todo iluminado morre na Índia. Então eu quero morrer na Índia também para fazer parte da curriola. Mas por enquanto estou aqui porque não me deixaram ficar lá, inclusive. Não me deixaram ficar na Índia, fui para a Europa, consultei 16 advogados, não me deixaram ficar na Europa. Então voltei para cá. Voltei para cá com uma mão na frente e outra atrás, levei 8 anos de agonia para me estabelecer. Meu pai faleceu, mudei para o interior do estado, vim gravar aqui e estou de vez em quando boquiaberto e maravilhado. De tanto que a existência me quer bem, eu nem tchu. A existência me quer tão bem que eu estou ultra bem de saúde, podia estar morto agora. Os 11 anos que eu passei na Alemanha, 11 anos, não foram 11 dias com o papai pagando a minha passagem, não, foram 11 anos como um subalterno, como um convidado. Eu entrei na Europa com R$100 no bolso.
E no mundo Osho a gente não é comunista, mas a gente vai fazendo amizade. E através do amor eu fui ficando, do amor e suporte de pessoas. E comecei a descobrir como gravar CDs. Entendi. E eu paguei minha passagem de volta vendendo CDzinhos e contribuições de brasileiros e de alemães que me curtiam, uma ou outra sessão de tarô, porque eu adoro tarô. Então, Flávia, é por isso que estou aqui e adoro gravar. Assim como você, não ganho dinheiro com isso e não sei se isso vai me trazer clientes. Também no momento não estou preocupado. Eu estava ali no laptop pensando que, caramba, estou me sentindo culpado que não estou fazendo nada, mais um dia, não é feriado e eu não estou fazendo nada, mas eu também não sei fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Hoje eu inventei junto com um amigo meu, porque ele que inventou, ele tem uma indústria de fazer camisetas. Então agora, se você quiser encomendar uma camiseta ou escrita Osho, com as cores que se usa lá em Puna, que sannyasins usam. Os sannyasins são discípulos que gostam de meditar. Então lá a roupa padronizada é vinho amarronzado, avermelhado. Então nós estamos fazendo uma série de camisetas muito lindas, tipo regata ou tipo camiseta assim mesmo, né? Em vinho, escrito Osho, ou alguma mensagem atrás. E algumas nessa cor também, escrito Rádio Taza, em busca da verdade. E alguma coisa, são umas mensagens aí que daí eu vou divulgar na Facebook melhorzinho. Vai ter em amarelo com letra azul, vai ter em laranja com letra azul e vai ter essa do resort para meditar, escrito Osho em branco, que é um mestre iluminado. Então, Osho é uma palavra simbólica que representa o oceano da existência, uma pessoa sobre quem caem as flores, as pétalas de rosa da existência. Então, nada como você se vestir de Osho e permitir que as bênçãos do universo caiam sobre você. Muito obrigado, Flávia, muito obrigado a todos. Mais um pequeno depoimento, talvez eu tenha outros depoimentos ainda para fazer a respeito da minha vida. E quem quiser entrar em contato comigo pelos CDs que eu gravo, que já são 15, por isso, nunca desista. Olha a minha mão aqui. Nunca desista enquanto você está perdendo. Eu tenho 15 CDs, alguns deles são de meditação, alguns New Age para terapia e alguns são cantados porque eu adoro cantar. Mantras, MPB em inglês. Beatles não posso vender, então não gravei. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Depois vocês ligam aí a Rádio Taza e ouvem música.